Seja bem-vinda, protagonista! Meu nome é Juliana Toledo, mas pode me chamar de Ju. Eu sou da Academia Seja Protagonista. E hoje eu quero que você conheça esse projeto lindo que vai fazer as mulheres saírem do casulo e se tornarem protagonistas da sua própria história. Aqui nesse podcast nós vamos ter muitas convidadas especiais para falar de vários assuntos que vai apoiar muitas mulheres, inclusive você. E por isso eu quero começar esse podcast estreando com uma mulher pra lá de especial. Eu tenho o privilégio de chamar essa mulher de amiga. O nome dela é Alessandra Albertina, uma empresária de sucesso na área de consultoria de imagens e muito mais empresas que ela toma conta, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado através desse podcast. Então seja bem-vindo e vem com a gente. Então, para você conhecer verdadeiramente quem é a Alessandra Albertina, eu vou deixar com que ela se apresente para você da mesma maneira que ela se apresenta para as mulheres do movimento da Alessandra. Fica aí com um olá que só ela sabe fazer. Olá, mulheres autênticas, prósperas, brilhantes e protagonista! Que saudade de ouvir isso, Ale! Seja muito bem-vinda a esse podcast. Para mim é uma honra receber você aqui nessa sala tão especial e que você se sinta muito amada em sentar nessa cadeira, porque eu sei que Deus tem um propósito para sua vida e é falar para mulheres, é tirar mulheres de um lugar que não é tão bom para um lugar onde elas merecem estar. Então, para começar esse podcast, não podia ser uma convidada mais especial que você. E eu queria que você contasse para quem está nos assistindo e nos ouvindo aqui no podcast, quem é a Alessandra Albertina? Primeiro, eu quero agradecer o convite, amiga, por participar, do Seja Protagonista, para a gente levar essa palavra para outras mulheres. Eu acredito que Deus, ele nos deu um dom e a gente não pode guardar isso em silêncio, então a gente tem que levar isso para o mundo. Então eu agradeço o convite por participar, agradeço a Deus por poder chamar essa mulher de amiga e que essas palavras, tudo que a gente falar aqui hoje, toque aí no seu coração, invada o seu coração e que Deus leve mesmo a gente como instrumento, Ju, para tocar nas mulheres certas, nos corações certos. É isso aí. Amém? Amém, muito amém. Ale, para começar, conta um pouquinho de você. Quem é a Alessandra Albertina? Bom, essa Alessandra Albertina que vocês estão vendo aqui hoje é autêntica, próspera, brilhante e protagonista. Já passou por uns bons bocados, viu? E eu vou tentar resumir aqui pra vocês, gente. Se vocês acham que teve vida fácil, não teve, tá, Ju? Foi muito difícil. Eu venho de uma família bem humilde. Eu perdi minha mãe muito cedo, perdi meus avós, me casei muito cedo, fui mãe muito cedo. Me separei também. Eu acredito que várias mulheres aqui vai se identificar com isso. Uma separação não é fácil para quem tem filhos. Isso mexe muito psicologicamente com a mente de uma criança. Mas superei. Superei sim a perca da minha mãe, que foi uma dor muito grande. Superei a perca dos meus avós. E superei também uma separação. E se eu superei, você também supera. Porque na palavra do Senhor diz, tudo posso naquele que me fortalece. Por mais que, às vezes a gente pensa assim, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou, por que eu tinha que passar por isso? Mas Ele tem um propósito. Eu acredito muito nisso. Assim como hoje, eu acredito que isso aqui é um propósito. Eu acredito que essa palavra chegar até você hoje é um propósito. E depois dessa separação, a vida me sacudiu, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, mas Deus é um Deus de milagres e Ele me reergueu de novo, como uma fênix. Eu gosto de te chamar assim, porque é assim que eu te vejo, uma fênix. E aí eu sempre tive veia empreendedora, tá? Sempre.
eu me tornei empreendedora, me tornei empresária, porque tem diferença, né, gente? Quando a gente é empreendedora, a gente é mais visionária. Agora, quando a gente vai para esse mundo empresarial, você precisa aprender a gerir, você precisa aprender a liderar, contratar, demitir, enfim, passei por todo esse processo. Só que não é fácil, né, Ju, a gente ser líder? Fala a verdade. Não, ser líder não é gostosinho. Não, é extremamente solitário. Solitário, mas criei uma bagagem muito grande e ser líder não é fácil. A vida me sacudiu, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E aí, eu perdi a minha identidade. Quem aí se identifica? Em algum momento da sua vida, você sente que você já perdeu a sua identidade? Que você não sabia mais quem você era? Já sei como é isso. A vida me sacudiu, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E nesse momento, eu resolvi tirar uma pausa. Mas, amiga, posso chamar você de amiga, né, amiga? Porque a gente é tão íntima. Com certeza! A veia empreendedora, ela corre. Não tem como. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. E um belo dia, eu peguei o meu celular, eu tava me sentindo assim, muito mal. Eu sei que eu sou muito autêntica, mas eu precisava falar isso pro mundo. Mas isso estava escondido ao mesmo tempo dentro de mim. E aí eu peguei o meu celular e falei assim: você é mulher, assim como eu? Você se sente sozinha? Você se sente insegura? E fui falando, sabe, amiga, tudo que vinha assim no meu coração. Eu falei, se você se sente assim, clica aqui que eu vou fazer uma reunião. Eu vou fazer um movimento de mulheres pra gente se elevar, pra gente se ajudar. E uma mulher vai elevar a outra. E a partir desse dia começou o meu movimento, o DMEP, que é de Mulher Autêntica e Próspera para Mulher Autêntica e Próspera. E desde então eu nunca mais parei esse movimento. Sempre quando vocês entrarem lá no meu Instagram, vocês vão ver que eu vou falar: olá, mulher autêntica, próspera, brilhante e agora protagonista, né? Ai, Deus, é muito lindo, né, amiga? Que lindo! E aí, eu estava me sentindo sozinha, eu estava me sentindo apagada, sem brilho, sem confiança alguma. E muitas mulheres se identificaram. Assim, amiga, como eu tenho certeza que várias mulheres que estão ouvindo isso aqui agora, nesse momento, também se sentem. Sim. Só que a gente não quer falar isso pro mundo, né? A gente fica guardando isso em silêncio. Só que foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Era como se Jesus falasse pra mim: olha, você precisa falar, você precisa falar. E aí eu criei esse movimento e, sem querer, olha que coisa, que loucura. Daí eu sinto que já surgiu a estratégia de imagem, a consultoria de imagem. Por quê? Porque assim como eu estava me sentindo feia, apagada, eu não tinha ânimo pra me arrumar. Amiga, eu não sabia nem qual música, mas eu gostava. Meu Deus. E aí começou a entrar, essas mulheres vieram pra mim. Eu falava: Senhor, traga as mulheres que tiverem que vir, Senhor. E aí ele trouxe várias mulheres que se sentiam assim como eu me sentia. E aí a gente começou a falar sobre autoconhecimento, sobre a vestimenta, sobre os acessórios, sobre um batom, que é uma coisa tão simples, né? Que a gente não faz no nosso dia a dia. Pois é. E não fazia, né? Porque a partir de agora vocês vão começar a fazer, por favor. Porque a nossa imagem, ela diz muito sobre nós. A nossa imagem, ela fala antes mesmo de a gente sequer abrir a boca. Eu sabia disso? Lógico que não. Foi através da dor que eu aprendi isso. Olha que lindo, que poderoso. Que lindo, Ale, que lindo. Pra mim, você é uma história de resiliência e de se transformar, né? De pegar uma dor e transformar isso numa oportunidade. E olhando para toda essa história, eu só consigo ver realmente o brilho de Jesus em você. Porque lá atrás, quando você pegou aquele celular e falou: tem uma mulher insegura aqui, eu posso ajudar, né? Eu quero que a gente se ajude.
Ali Deus colocou o motivo da sua existência, o seu propósito. E ali Deus já estava te direcionando. Você vai falar sobre o poder da imagem para essas mulheres. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Então, parabéns pela sua trajetória até aqui. E eu quero te fazer uma pergunta, Ale. Para você, o que é ser protagonista? Porque eu vejo que você é protagonista da sua história, em todas as fases da sua vida. Lá no momento da sua infância, no momento de um casamento abusivo, no momento de se reerguer como família, no momento de mudar a sua carreira, de fazer algo para mulheres, o seu verdadeiro propósito. Em todas essas cenas eu te vejo como protagonista. E você, o que é ser protagonista? Olha, Ju, tem tantas palavras que vêm na minha cabeça, mas eu acredito que para você ser protagonista, em primeiro lugar, você tem que ser uma mulher de Deus. Tudo que eu fui fazer, desde a época que eu peguei lá o meu celular, que eu não queria falar, mas eu senti o Espírito Santo de Deus falar. Por mais que estava doendo, sabe? Sempre ser protagonista da sua história, em primeiro lugar, você tem que ser uma mulher de Deus. E aí depois vem as outras coisas, como por exemplo, você ser uma mulher resiliente. Por mais que você esteja lá na fossa, no buraco, é mesmo você sem ter forças para nada, mesmo assim, você dá o passo e falar, eu vou conseguir. Isso é ser protagonista. Que lindo, Ale. E eu vejo isso em você, eu vejo essa sua força, essa coragem. E você falou agora, né, pra ser protagonista, a primeira coisa é ser uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus. Como foi o seu encontro com Deus? Como foi que Deus te encontrou? Gente, é tão difícil falar sobre isso, porque Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso. Mas aí a gente às vezes pensa, né, Deus, o Senhor me abandonou, Pai? O Senhor me esqueceu? Mas não, em todo momento assim, Deus sempre fala pra mim, eu tô com você. E amiga, através de um convite como esse, através de uma leitura como hoje eu fiz no meu devocional, que falava exatamente sobre isso, vai lá e leva a mensagem, vai lá porque vocês são as minhas testemunhas, vai lá porque através da sua história, outras pessoas vai ver o meu brilho, vai ver o que eu fiz na sua vida e vai fazer na dela também. Então é assim, sabe, que eu encontrei Jesus, trazendo pessoas como você. Lembra, amiga, quando a gente orava de madrugada? Gente, é assim que Deus... É verdade. Ele fala, eu tô aqui, eu tô perto de você, só que você não tá vendo. Seja sensível aos meus olhos. E muitas vezes, amiga, a gente pensa, né, Deus, o Senhor esqueceu de mim, mas sabe o que tá faltando? Tá faltando essa sensibilidade, tá faltando essa intimidade, sabe? Que por muitas vezes eu não via. E às vezes quem tá ouvindo a gente também não vê. Fala, mas como assim? Como que eu não sinto essa presença de Deus? Cadê esse Deus, né, que elas estão falando? Sinta, peça pra Ele, pede pra Ele trazer os amigos dele pra perto de você, porque Ele tá ao nosso redor, através de tantas coisas. É porque tá faltando essa intimidade mesmo. É verdade. Mas amiga, resumindo, é isso, sabe? Deus trouxe pessoas como você, pra gente orar junto de madrugada, pra gente jejuar, pra gente orar. Eu percebo que a gente precisa se aproximar das pessoas que nos aproximam do Senhor, né? E é um conselho que eu dou pra todo mundo. Tem amigas de oração, né? A Lê falou aqui da gente orar de madrugada e pode ter certeza que a gente se levantou em oração como amigas para interceder na madrugada mesmo, jejuar uma pela outra, porque em algum momento a nossa vida se uniu. Deus uniu os nossos propósitos, né? Em algum momento eu também estava precisando de estar naquele clube, de estar naquele movimento das mulheres protagonistas, para eu me enxergar como protagonista, para eu me enxergar como uma mulher autêntica e próspera. E eu creio que Deus faz esses movimentos para que a gente possa glorificar o nome dele. E aqui é mais um dia, né, que a gente está glorificando o nome dele, porque se a gente saiu do lugar onde a gente estava para esse lugar aqui de protagonista da nossa vida, confiante, olhando no espelho e gostando do que a gente vê,
é porque Deus fez isso em nós, né? Não dava pra fazer isso sozinha, não é mesmo? Não dava para fazer sozinha, e conforme essas mulheres foram chegando, a Ju foi uma das mulheres que trouxe, né, Ju, uma aula lá pra gente de autoestima, que tem tudo a ver com esse tema, seja protagonista. Eu criei no meu método 4 pilares que eu quero que você aplique aí na sua vida. Que é assim, ó, se você quer ser protagonista, você tem que ter uma mente aberta, você tem que ter uma mente diferente, você precisa vigiar os seus pensamentos. Então eu sempre falo, ó, é a sua mentalidade, a sua postura, os seus comportamentos e novos hábitos. Assim você vai se tornar uma mulher autêntica, próspera, brilhante e protagonista. Vou até melhorar minha postura aqui agora. Ale, me dá 3 dicas de autoimagem que vai nos ajudar e que a gente pode começar a praticar hoje. Olha, essa é muito poderosa e eu ensino somente na minha consultoria. Mas hoje eu vou liberar para vocês. Inclusive, mulher, se você quiser voltar a brilhar de novo, se sentir confiante, poderosa, vai deixar meu Instagram, Ju? Vai, claro. Só seguir, gente. Segue. Me segue lá no Instagram. Bora brilhar. Bom, vamos lá. 3 dicas muito importantes. Primeiramente, você tem que pensar assim, ó. Qual é a ocasião? Onde você vai? Então hoje eu vou estar aqui no podcast Seja Protagonista. E aí, qual é a minha intenção? Entenderam? Vocês estão anotando aí? Então, qual é a ocasião? Segundo, qual é a minha intenção? Qual é a imagem que eu quero passar? Ah, eu quero colocar algo confortável, eu quero colocar algo elegante, entendeu? E depois, quais são os elementos? Por quê? Porque os elementos, eles falam muito, gente. O nosso cabelo, a nossa maquiagem, os nossos acessórios, os nossos calçados. Então, essa dica é muito poderosa. Porque pensa comigo, Ju, você iria de alfaiataria em uma praia? Não, de jeito nenhum. Né? Então, a ocasião é o quê? É a praia, né? E aí, o que você, né, quer passar lá na praia? Qual? Vai, amiga, me fala aí. O que você... quero passar um ar confortável, descontraído, descansando. Exatamente. Né? Elegância ali. Quais são os elementos que você vai usar na praia? Ai, com certeza não vai ser um blazer de alfaiataria, não é mesmo? Entendeu, gente? Uma roupa mais confortável, mais leve. Então é isso. Todas as vezes que você pensou em uma estratégia de imagem, você vai lembrar dessas 3 palavras, tá bom? A ocasião, a intenção e os elementos. Esses 3 pilares, ele vai te conduzir, você vai chegar e você vai brilhar. Aí já anotei aqui, ocasião, intenção e os elementos. Aí você sempre pensa assim, ó, cabelo alinhado, maquiagem, não precisa ser nada extravagante, gente. Porque tem gente que pensa assim, ai, a estratégia de imagem, a consultoria de imagem, é a roupa, é a maquiagem, é a paleta de cor, ai, é o meu estilo pessoal. Gente, não é isso. A verdadeira estratégia de imagem, ela tá aqui dentro, ó. É a sua autoestima. Em primeiro lugar, é a sua essência. Depois que a gente trabalha isso, aí sim vai começar a refletir pro lado de fora, entendeu? É verdade, Ale. É verdade. E você tem algum conselho pra mulher que tá buscando ter a autoestima dela de volta, alta novamente? Por onde ela deve começar? O meu conselho, lá do fundo do meu coração, que é o que eu já passei, tá, Ju? Sim. O que acontece? Às vezes você fica lá se emperiquitando toda, porque você quer mostrar pras pessoas quem você quer ser. E não é assim. Primeiro, você tem que olhar pra você e você tem que se perguntar qual é a imagem que eu quero passar, quem eu tenho que ser. Quando você se enxerga nisso, as pessoas vão te enxergar. Então, primeiro você se enxerga confiante, brilhosa, poderosa, protagonista,
corajosa, autêntica, próspera. E aí sim as pessoas vão te enxergar. Então, primeiro, se veja, mulher. Porque se você não se vê, o mundo não vai te ver. Ai, eu concordo demais. E eu tenho certeza que Deus é o principal incremento ali, ingrediente para nossa autoestima. Porque quando a gente sabe exatamente a nossa identidade, a gente não se compara, a gente não fica querendo ser algo que a gente não é, né? Ou apresentando algo que a gente não é. Saber quem a gente é em Deus, né? A nossa identidade em Deus nos ajuda tanto a ser plenas, né? Cheias de Deus, para que a gente não busque em outros lugares, né, Ale? Eu não sei você, mas eu já tentei, antes de conhecer Jesus, já tentei me completar, me encher de tantas coisas em tantos lugares, e depois que eu tive meu encontro com Jesus, eu tenho certeza que a minha autoestima foi completamente renovada, porque eu sabia quem eu era, né? E eu acho que isso muda tudo, você não acha? Com certeza, tem até um louvor que fala, né? Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor do que nos braços do Pai. Nós somos menina dos olhos do Pai. E eu sempre falo na minha consultoria que a nossa imagem, ela é uma extensão da nossa identidade. Você concorda comigo, Ju? Concordo completamente. Se você não sabe quem você é, a sua imagem, o que você vai passar é chamando atenção talvez para uma parte do seu corpo ou para algo que você fala, o tom de voz que você fala. Quando na verdade, quando você tem a sua identidade firmada em Deus, a sua imagem que você passa é o reflexo dele em você, né? Mulher, saia dos bastidores e rompa o seu casulo. Se você quer ativar sua autoestima, se você quer alcançar os seus sonhos, se você quer aprender a emagrecer com saúde, se você quer desbloquear o seu sucesso, se você quer tratar traumas e bloqueios, chegou o seu momento. Seja protagonista da sua história. Participe do workshop Seja Protagonista com especialistas dia 28 de junho. Siga nosso Instagram, seja.protagonista.academia. É uma ferramenta, amiga, como se fosse a roda da vida mesmo, daí a gente faz uma contagem e aí eu consigo saber, identificar qual é o seu estilo. Entendeu? Se você é elegante, se você é sexy, se você é casual, se legal. você é... Você mapeia o perfil de imagem daquela pessoa através desse questionário, é isso? Exatamente. Isso faz toda a diferença, sabe por quê? Quando eu sei quem eu sou, voltamos ao mesmo lugar de identidade, né? Quando eu sei quem eu sei que eu sou sanguínea. Eu sei que eu sou expressiva, que eu sou comunicativa. Eu vou entender os meus pontos fortes, mas também as minhas limitações, né? Os meus pontos positivos, mas também minhas sombras. Quando você tem uma consultoria de imagem, você sabe qual é o seu perfil, você pode atacar, né? Ser mais focada no alvo principal. Que imagem você quer passar para o mundo? Exatamente, a gente consegue ver isso através do nosso rosto, através do nosso corpo e através do nosso estilo. Que lindo! Que lindo, né? Quer saber mais? Venha pra consultoria. Arrasta pra cima. Amei. Sabe o que acontece? Você que tá assistindo, você sabe. Aqui do lado tem uma cadeira pro senhor. Ele tá sentadinho aqui. Se eu fosse você, eu fazia o mesmo na sua casa. Puxa uma cadeira pra Deus. Todo dia, o alimento diário da alma. É verdade. Muito conteúdo da Lê começou com o devocional dela. Ela compartilhando o devocional dela. Assim como eu, né? Quem me conhece aqui sabe do meu podcast aqui de devocional diário, que nada mais é do que eu compartilhando meu tempo com Deus, né? Então, nós estamos sentadas aqui na presença de Deus, que tem uma cadeira aqui pro Senhor, e como boas mulheres autênticas, prósperas e protagonistas, a gente tem o nosso cafezinho, que enquanto a gente tá conversando com você, a gente também é filha de Deus e a gente também vai tomar um cafezinho bem gostoso. Ale, pra finalizar esse papo tão especial, quero saber, quando você termina a sua consultoria de imagem, como você vê as suas mulheres saindo dessa consultoria? Como que elas saem? Além de voltarem a brilhar de novo, elas saem de lá com intenção, com verdade e com propósito. Ai, que lindo! Que lindo! Brilhar. Que lindo! É assim que você fica quando você tá no seu lugar.
Quando você aprende a ser protagonista da sua história e ocupa o lugar que era pra ser seu o tempo todo, que você tava distraída às vezes em outros lugares, né? Quando você vai pro seu lugar, você fica assim, brilhando, sendo autêntica, próspera e protagonista da sua própria história. Protagonista. Ai, que honra. Muito feliz de te receber aqui. Muito obrigada por esse tempo precioso. Que as mulheres possam te seguir, entender um pouco mais da importância de conhecer a sua imagem, de se conhecer, né? E que a gente possa ter muitos e muitos encontros como esse por aqui. Eu que agradeço. Tem um ditado que fala, né? Não guarde para você em silêncio o que Deus faz na sua vida em público. Então, eu espero que a gente consiga passar isso, sabe? Para você que está ouvindo aí agora, a sua história, ela motiva a história de outras pessoas. Então, não guarda em silêncio. Por mais que às vezes a gente não quer falar, a gente trava, porque tem algumas coisas que são muito pessoais, né? Que pega, mas fale. Na dúvida, conte a sua história, porque a história motiva, né? A nossa história é o nosso testemunho, né? É o que Deus gerou em nós. Isso mesmo. E aumenta a autoestima de outras mulheres, né? A gente nem falou disso. É verdade. Porque com certeza, tipo assim, a minha história, ela motiva tanto a sua história que ela acaba aumentando a autoestima. Por exemplo, nossa, eu não fazia isso, agora eu vou fazer. Nossa, eu ouvi a Alessandra e a Juliana falando aquilo. Cara, coisa que eu não fazia, eu não sabia a música que eu ouvia. Isso não aumenta a nossa autoestima quando a gente escuta a música que a gente gosta? Pelo menos pra mim me eleva muito. E um detalhe muito importante: quando as minhas alunas elas vão fazer o detox do guarda-roupa, eu mando uma playlist pra elas, porque tem que ser gostoso. Porque às vezes a gente desapegar não é fácil, né? Desapegar de coisas pessoais, coisas materiais, não é fácil. Então, não quer às vezes tirar de lá, sabe, do guarda-roupa, mas aí coloca uma música legal, tem que ser leve, tem que ser gostoso. É uma nova mulher. Você vai brilhar de novo. E aí, olha só, gente, eu tô falando muita coisa que tem dentro da consultoria. Ó, você tá dando spoiler. Detox de guarda-roupa, playlist da Alessandra. Olha, isso daí já é assunto pra consultorias individuais, né? A gente já deixou aqui a dica do dia. Então, Ale, muito obrigada pela tua presença aqui. Foi uma excelente estreia do nosso podcast. Seja sempre bem-vinda. Esse lugar tá sempre disponível pra você. Aqui sempre vai ter cafezinho quentinho, abraço e oração sempre disponível pra você, viu? Amei, amiga, obrigada. E que a gente possa caminhar nesse lugar de protagonistas por muito tempo juntas. Então, agora eu quero falar com você mesmo que assistiu até aqui. Você que se identificou com toda essa história que a gente falou nesse podcast. Você que veio de uma infância delicada, que você teve relacionamentos talvez até abusivos. Você que teve que se recomeçar, ser resiliente com a sua história e mudar toda a trajetória. Você que chegou até aqui, eu quero fazer um convite especial para você estar com a gente no dia 28 de junho, nessa imersão, nesse workshop do Seja Protagonista. É um evento que vai marcar a sua vida. Você vai ter contato com pessoas especialistas para falar da sua imagem, para falar da sua saúde, para falar dos seus negócios e para romper com traumas, com bloqueios do passado. Você precisa se unir a gente. Não é só uma imersão qualquer. É uma imersão que, como a gente fez aqui, tem uma cadeira especial para Deus. E Ele já tá lá sentado te esperando. E é Ele que vai te ajudar nessa jornada. A gente só quer ser facilitador. Então, clica no link que tá na bio aqui desse episódio e vem estar com a gente nesse dia. E se prepara o seu coração. A gente vai estar lá te esperando. E para acabar não menos importante, como a gente sempre gosta aqui, a gente vai terminar entregando um presente para essa convidada tão especial. Ale, um presente com muito amor para você se lembrar sempre desse dia, que você é protagonista da sua história, para sempre, e que tem coisas que a gente tem que falar, edificando a vida de outras mulheres, mas também pra gente se ouvir em voz alta. E eu tenho muito orgulho daquilo que você carrega.
e muito orgulho daquilo que você entrega pro mundo, viu? Que lindo. Seja amiga. protagonista sempre. Muito obrigada por dividir esse momento com a gente. Vejo amor em cada detalhe e nós nascemos para ser protagonista. Muito obrigada por estar aqui. Eu Muito que agradeço. obrigada. Foi uma honra. É Feliz muito demais. bom, muito Ameizão, amei tudo. Deus estava aqui, né, amiga? Amém, amém. Espero que a gente possa se ver mais vezes e quem sabe Quem não rola sabe? um episódio 2 da Alessandra Bortina aqui, não é mesmo? Obrigada. E pra você que tá aqui, não se esqueça, toda semana tem episódio novo nesse canal e você é muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, seguir esse podcast, deixar sua curtida, suas estrelinhas, que isso é muito importante para esse tipo de conteúdo ser entregue para mais e mais pessoas. A gente te espera no próximo episódio. Tchau, tchau!